Lourival surge com um plano ousado para salvar a carreira de Dita, justamente quando todos acreditam que ela chegou ao fim. Enquanto isso, Ernesto segue confiante, sem imaginar que pode estar prestes a cair na própria armadilha. Sandra coloca em prática seu maior golpe: comprar a fábrica de Candinho usando do seu disfarce de baronesa. Pressionado, o caipira se vê diante da decisão mais difícil de sua vida. Será que Candinho vai mesmo vender a fábrica para a misteriosa baronesa? E Dita conseguirá provar seu talento e salvar sua carreira? Já clique no botão de gostei e no final do vídeo, dê uma nota de 0 a 10 para o que irá acontecer com Dita e Candinho. Dita anda de um lado para o outro no quarto, inquieta. As mãos tremem, os olhos marejados denunciam uma mistura de raiva e humilhação. Lourival observa em silêncio por alguns segundos, calculista, como quem analisa cada reação antes de agir. O clima é pesado, sufocante. De repente, Dita para, respira fundo e explode, a voz embargada. Não, eu não acredito nisso. Não adianta o senhor tentar me animar. Dessa vez, o Ernesto venceu. Ele conseguiu virar todo mundo contra mim. Fez minhas próprias fãs acreditarem que eu bati nele. Olha o absurdo disso. Ela ri de nervoso, um riso curto e amargo, e passa a mão pelos cabelos, completamente desolada. Depois de tudo que ele fez para sabotar o lançamento do meu disco na rádio, de espalhar mentira, de me provocar, a vontade que eu tenho é de ter dado uns bons sopapos nele mesmo. Talvez assim pelo menos eu estaria sendo julgada por algo que eu realmente fiz. Dita se joga sentada na beira da cama derrotada. O olhar se perde no vazio. Não tem mais jeito. Meu nome virou piada. Ninguém vai me levar a sério nunca mais. Para esse povo eu virei uma cantora violenta, desequilibrada, acabada. Lourival pigarreia, cruza os braços e se aproxima devagar. Seu tom é firme, mas carregado de uma confiança quase provocadora, como se estivesse desafiando o destino. Você está errada, Dita. Muito errada. Ela levanta o rosto de imediato, desconfiada, quase ofendida. Errada? O senhor viu o que estão falando de mim? O senhor ouviu os comentários na rádio? Já ouvi coisa pior sobre artistas que hoje são tratados como lendas, responde Lourival, com um meio sorriso estratégico. E todos eles tinham algo em comum. Alguém que soube transformar crise em espetáculo. Dita franze o senho, claramente sem acreditar. O senhor fala como se fosse simples, como se minha carreira não estivesse pendurada por um fio. Eu falo como alguém que entende desse jogo, rebate Lourival, agora mais sério. Talvez você ainda não me conheça o suficiente, mas graças a mim, várias cantoras chegaram ao estrelato mesmo depois de escândalos muito maiores do que esse seu. Ela cruza os braços, defensiva, ainda cheia de dúvidas. O senhor acha mesmo que ainda dá para me salvar? Ou está só dizendo isso para eu não desabar de vez? Lourival sustenta o olhar dela, sem piscar, num silêncio calculado que aumenta ainda mais a tensão. Eu não perco tempo mentindo para artista nenhuma, minha querida, e muito menos invisto meu nome em causa perdida. Dita engole em seco. Então, o senhor realmente acha que ainda tem saída? Não só acho, como tenho certeza, afirma ele, com convicção. Eu já tenho um plano. E diferente das armações do Ernesto, o meu é inteligente. Os olhos de Dita brilham por um segundo, mas logo a insegurança volta. Plano? Que plano é esse? Ela se inclina levemente para a frente, ansiosa, tentando arrancar alguma pista. Não me diga que é mais uma dessas ideias malucas que só causam confusão. Lourival solta uma risada baixa, quase debochada, e balança a cabeça. Curiosa demais. Isso pode estragar a surpresa. Dita força um sorriso nervoso. Surpresa? Agora pronto. Quer dizer que meu futuro virou número de ilusionismo? Pense como uma reestreia, responde ele dissimulado. Um retorno que ninguém espera. Mas o senhor vai me dizer qual é esse plano, não vai? Eu preciso saber no que estou me metendo, insiste Dita.
já desconfiada. Lourival ajeita o paletó, mantendo o ar misterioso. Não se preocupe, minha estrela. Quando chegar a hora certa, você vai saber tudo, e pode apostar. Depois disso, ninguém nunca mais vai ousar duvidar de você. Dita respira fundo, ainda insegura, mas, pela primeira vez desde o escândalo, um fio de esperança surge em seu olhar. Mesmo sem entender totalmente, ela sente que algo está para mudar e que esse jogo ainda está longe do fim. Enquanto Dita luta para não afundar de vez, em outro canto da cidade, o jogo de interesses segue a todo vapor. Candinho está sentado à mesa com Sandra, disfarçada de baronesa, além de Asdrúbal, Araújo e Celso. O ambiente é elegante, mas o clima está longe de ser amistoso. Há algo pesado no ar, uma sensação de que aquela conversa pode mudar destinos. Sandra mantém a postura impecável, fala mansa, olhar calculado. Já Candinho demonstra incômodo, mexe no chapéu, evita encarar a suposta baronesa por muito tempo. Ele sente que está sendo encurralado, ainda que não saiba exatamente como. Araújo é o primeiro a quebrar o silêncio, com o tom de quem tenta convencer usando números e promessas. Com essa quantia, você vai conseguir viver muito bem, Candinho. Sem aperto, sem dívida, sem preocupação. Candinho suspira, desconfortável. Não é bem assim não, seu Araújo. Dinheiro nenhum paga o que essa fábrica significa para mim. Asdrúbal entra na conversa, com um tom mais pragmático, quase frio. Eu entendo o apego emocional, mas precisamos ser realistas. Se você não vender agora, o prejuízo vai aumentar. Depois de pagar as dívidas, o risco de falência é enorme. Candinho abaixa a cabeça. Aquela palavra ecoa forte em sua mente. Falência. Antes que ele responda, Celso se adianta, visivelmente nervoso. Eu ainda acho que ele não deve vender essa fábrica. Sandra gira lentamente o rosto em direção ao irmão. O sorriso continua nos lábios, mas os olhos carregam ódio puro. Curioso, você é o único aqui que pensa assim, diz ela, com falsa doçura. Quer nos explicar o verdadeiro motivo dessa resistência, rapazinho? Celso engole em seco. Por um segundo, o impulso de arrancar aquela máscara e revelar toda a farsa quase vence. Ele olha para Sandra, depois para Candinho, claramente em conflito. O motivo é simples, responde controlando a emoção. Essa fábrica é a vida do Candinho. É mais que um negócio. Ela carrega o nome do melhor amigo dele. E falando no Policarpo, antes que ele conclua, Sandra o interrompe de forma brusca, embora tente manter a elegância. Eu já pensei nisso, diz ela, num tom levemente ríspido. O nome do Policarpo será mantido. Mais do que isso, será divulgado. Quando eu fizer minhas doações, o nome dele e do Candinho estarão sempre ligados à fábrica. Celso fecha os punhos por baixo da mesa. Ele percebe a pressa da irmã em cortar qualquer discurso que possa sensibilizar Candinho. O caipira respira fundo. O rosto denuncia a batalha interna que trava naquele momento. Eu nunca pensei que ia chegar o dia de decidir isso, murmura Candinho. Mas eu tô cansado de ver minha família sofrendo, de ver a Dita se lascando por minha causa. Celso se inclina para a frente, aflito. Candinho, por favor, pensa melhor. Ainda dá tempo. Candinho levanta a mão, pedindo silêncio. Eu já pensei demais, responde, com a voz firme, ainda que embargada. Agora que a Dita tá passando por esse inferno por causa daquele bigodinho mentiroso, eu não posso mais arriscar. Prefiro vender a fábrica do que ver minha família passando necessidade. Sandra abre um sorriso largo, quase triunfante. A vilã tenta disfarçar a euforia, mas não consegue esconder completamente o prazer que sente. Pode confiar em mim, diz ela, com falsa empatia. O senhor está fazendo um excelente negócio. Garanto que não vai se arrepender nem por um segundo. Celso lança um olhar cortante para a irmã, que responde com um sorriso debochado como quem diz, eu avisei. Araújo aproveita o momento e puxa uma pasta. Então, estamos combinados. Vou providenciar os documentos e marcar uma data para a assinatura final. Asdrúbal concorda com um aceno discreto.
satisfeito com o rumo da negociação. Enquanto os detalhes são discutidos, Celso se recosta na cadeira, os olhos fixos em Sandra. Ele percebe a satisfação dela, o brilho perverso no olhar. Aquilo o incomoda profundamente. Sandra, por sua vez, percebe o olhar do irmão e retribui com um sorriso cínico, cheio de provocação, como se tivesse certeza absoluta da vitória. Mas o que a falsa baronesa ainda não imagina é que, escondido em algum canto dessa história, existe um detalhe silencioso, pequeno, capaz de virar esse jogo e transformar sua alegria em desespero. Ao chegar em casa, Sandra entra como quem pisa em território conquistado. Ela larga a bolsa no sofá, anda de um lado para o outro e não consegue conter o sorriso satisfeito. A falsa baronesa finalmente sente o gosto da vitória. Ernesto observa tudo de longe, encostado na parede, menos empolgado, analisando cada gesto da esposa com cautela. Você devia ter visto a cara do Candinho, comenta Sandra, rindo com desprezo. Parecia um bezerro indo pro abate. Ernesto cruza os braços, incomodado. O entusiasmo exagerado da esposa o deixa desconfiado. Eu ainda não entendi uma coisa, diz ele, num tom mais seco. Por que gastar esse tanto de dinheiro para comprar o resto de uma fábrica que nós mesmos ajudamos a botar abaixo? Sandra para de andar e o encara, como se estivesse explicando algo óbvio demais para alguém lento. Eu já te expliquei, responde, impaciente. Eu vou ser a nova dona do Policarpo. Separar o Candinho da fábrica é mais importante do que qualquer cifra. Ernesto desvia o olhar, pensativo. Mesmo assim, é dinheiro demais para pouca coisa, murmura. A fábrica tá quebrada, cheia de dívida, com o nome manchado. Sandra revira os olhos, claramente irritada com a falta de visão do marido. Você pensa pequeno demais, rebate, com sarcasmo. Quando a fábrica voltar a funcionar, a gente recupera esse dinheiro e ainda dobra o valor. Sem contar que você é dono de uma rádio que recebe patrocínio todo santo dia. Se fizer as contas direito, não estamos perdendo nada. Ernesto dá de ombros, fingindo indiferença, mas o comentário o atinge. Se você está dizendo, como você mesma gosta de falar, você é a única que pensa aqui. O tom é ácido, quase provocativo. Sandra percebe, mas prefere ignorar. Ela caminha até o bar, serve uma bebida e toma um gole demorado. O silêncio que se instala é pesado, carregado de coisas não ditas. Após alguns segundos, Sandra quebra o clima, como quem joga uma bomba no meio da sala, com uma pulga atrás da orelha que insiste em incomodar. Falando em dinheiro, Azuma não veio cobrar o valor do acordo, veio? Você havia me dito que não, mas eu sinto que você está me escondendo algo. Ernesto engole em seco. O copo quase escorrega de sua mão. Ele tenta disfarçar, mas o nervosismo é evidente. Ah, não, responde, gaguejando levemente. Eu já disse que não. Minha priminha é orgulhosa. Deve estar esperando você ir atrás dela. Sandra estreita os olhos. Algo não bate. Orgulhosa? Ironiza. A última coisa que Azuma é orgulhosa. Ela se aproxima devagar, observando cada microexpressão do marido. E por que você tá com essa cara? Me diz uma coisa. Você pagou ela escondido e não quer me contar? Ernesto ri, forçado, mas o riso não convence. Claro que não, responde rápido demais. Eu tô aqui reclamando justamente de gastar dinheiro com a fábrica. Por que eu mentiria sobre dar dinheiro para Azuma? Sandra cruza os braços, o olhar frio, avaliando. Porque você tem mania de achar que pode resolver tudo sozinho. Dispara. E você sabe muito bem que eu odeio deslealdade. O clima pesa ainda mais. Ernesto sente o cerco se fechar. Ele força um sorriso. Tenta parecer relaxado. Você tá vendo coisa onde não tem, diz ele, tentando mudar de assunto. Azuma não apareceu. Pronto. Sandra não responde de imediato, apenas observa. O silêncio é desconfortável. Ela dá mais um gole na bebida e, com um meio sorriso ameaçador, conclui.
É bom mesmo que você esteja falando a verdade, Ernesto, porque eu posso até perdoar muita coisa, menos traição. Ernesto engole em seco outra vez. Ele tenta manter a pose, mas o suor na testa denuncia o medo. Algo dentro dele diz que esse assunto ainda vai voltar, e com força. Sandra se afasta, aparentemente satisfeita, mas por dentro a desconfiança cresce. Ela pode até confiar em seus planos, mas nunca confia completamente em ninguém, nem mesmo no próprio marido. Enquanto isso, Ernesto fica parado, olhando para o nada, consciente de que um pequeno erro pode custar caro demais. Algum tempo depois, longe das intrigas domésticas de Sandra e Ernesto, Lourival atravessa os corredores da rádio com passos firmes. O empresário carrega no rosto a segurança de quem sabe exatamente o que está fazendo. Ele chega à sala de Lúcio, que o recebe com curiosidade, acostumado a surpresas, mas ainda assim desconfiado de promessas grandiosas demais. Lourival senta-se com calma, cruza as pernas e vai direto ao ponto. Eu estou gerenciando a carreira de uma nova cantora, diz ele, medindo cada palavra. E o melhor de tudo, ela é internacional. Lúcio ergue as sobrancelhas, surpreso e imediatamente interessado. Internacional? Repete, inclinando-se na cadeira. Você sabe que eu não entro em aposta furada. De onde saiu essa cantora? Lourival sorri de canto. Seguro. Ela já é um verdadeiro sucesso lá fora. Tem público fiel, agenda cheia e uma voz que não passa despercebida. Lúcio cruza os braços, ainda avaliando. E qual é o nome dessa revelação? Doris River, responde Lourival, sem hesitar. Ela está pronta para estrear no Brasil e fez questão de escolher a sua rádio para isso. O nome ecoa na sala. Lúcio franze levemente a testa, como se tentasse puxar algo da memória, mas não encontra referência alguma. Ainda assim, o entusiasmo vence a dúvida. Se ela escolheu a minha rádio, já começou bem, diz ele, animado. Então, traga essa cantora para cá. Eu adoraria conhecê-la pessoalmente. Eu vou trazer, garante Lourival. Ela está envolvida com alguns compromissos, mas em breve estará disponível. Lúcio se levanta, empolgado, já imaginando audiência alta, patrocínios e prestígio renovado. O que ele nem desconfia é que aquela tal Doris River não é alguém tão distante assim de sua realidade. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, o clima é bem diferente. Candinho está sentado sozinho, olhando para o nada. O semblante abatido denuncia uma decisão que pesa mais do que ele gostaria de admitir. Dita entra devagar, percebe o estado dele e se aproxima com cuidado, como quem pisa em terreno frágil. Você tem certeza mesmo que quer vender a fábrica? Pergunta, com a voz suave, mas preocupada. Desde que você tomou essa decisão, eu tô vendo... Você anda tão triste, tão diferente. Candinho suspira fundo antes de responder. Querer? Eu não quero, diz ele, com sinceridade dolorida. Eu amo aquela fábrica, ela é parte da minha vida, mas se eu não vender, a gente pode acabar no vermelho, e isso eu não posso permitir. Dita cruza os braços inquieta. Ela olha ao redor da casa, pensativa. Mas será que não tem outro jeito? Insiste. A gente pode vender alguma coisa. Essa casa tá cheia de coisa que não serve para nada. Quadros, vasos, essas bugigangas todas. Candinho franze o senho, intrigado. Quadro? Repete, como se aquela palavra tivesse acionado algo escondido em sua memória. Ele se levanta devagar, os olhos ganhando um brilho diferente. Espera aí. Dita observa, curiosa e apreensiva, enquanto Candinho caminha até uma das paredes do quarto. Ele segura um quadro antigo, respira fundo e o retira do lugar. No instante seguinte, algo inesperado surge diante dos dois. Um cofre antigo, embutido na parede. Dita arregala os olhos. Candinho, você está pensando em fazer isso mesmo? Ele passa a mão pelo cofre com cuidado, visivelmente emocionado. Isso aqui foi minha mãe que deixou, diz com a voz embargada. Ela sempre falou que era para usar só numa emergência grande, e essa é uma. Dita se aproxima, tocada pela cena. Mas são as joias dela. Você tem certeza?
Candinho engole em seco, mas responde com firmeza: tenho. Mesmo longe, minha mãezinha vai salvar a fábrica. Ela nunca deixaria a gente perder tudo. Dita segura a mão dele, comovida. Pela primeira vez desde que a palavra venda surgiu, uma nova esperança começa a nascer. Um plano silencioso toma forma, capaz de mudar completamente o rumo daquela história. Enquanto Lorival prepara sua grande jogada na rádio e Sandra comemora uma vitória que acredita definitiva, Candinho descobre que talvez ainda exista uma última carta escondida bem diante de seus olhos. Um pouco mais tarde, a mansão ainda carrega o clima pesado dos últimos acontecimentos. Dita anda inquieta pela sala, roendo as unhas, quando a campainha toca. Ao abrir a porta e dar de cara com Lorival, ela arregala os olhos, tomada por surpresa e uma ponta de desconfiança. O empresário surge elegante, com aquele ar de quem sempre sabe mais do que diz. "O que você está fazendo aqui?" questiona Dita, sem esconder o nervosismo, já esperando alguma reviravolta. Lorival entra com calma, observa o ambiente e sorri de forma enigmática, quase provocadora. "Eu vim porque eu tenho uma grande novidade. Hoje mesmo você cantará na Rádio Paraíso." A frase cai como um raio. O semblante de Dita se transforma imediatamente. O abatimento dá lugar a um brilho intenso no olhar. Ela se aproxima, incrédula, como se tivesse medo de ouvir aquilo em voz alta. "É verdade mesmo? O seu Lúcio aceitou eu de volta?" pergunta, com a voz trêmula de esperança. Lorival, porém, perde o sorriso. O empresário ajeita o paletó, pigarreia e muda o tom, agora mais sério, quase dissimulado. "Bom, quanto a isso, a gente precisa conversar. Você não vai cantar como Dita Ribeiro. Quem sobe ao palco será a nova estrela internacional, Doris River." Dita paralisa. O entusiasmo se esvai, dando lugar à confusão e à indignação. "Como é que é?" ela retruca, franzindo o senho. "Você quer que eu finja que eu não sou eu?" "Exatamente. Pelo menos no primeiro show", explica Lorival, paciente. "No final, a gente revela tudo. Vai ser o golpe perfeito. Vamos mostrar que o seu talento fala mais alto do que qualquer fofoca." Dita vira o rosto, claramente incomodada. O orgulho fala mais alto do que a razão naquele momento. "Não, eu não quero isso não. Eu quero que o povo saiba que é a Dita Ribeiro que canta, que tem talento. Não essa mulher que eu nem sei falar o nome direito." Antes que Lorival responda, Asdrubal surge no ambiente, denunciando que escutava a conversa escondido. Ele entra com cuidado, mas com firmeza no olhar. "Com licença. Eu acabei ouvindo tudo. E, se você me permite, eu acho que você devia reconsiderar essa oportunidade", diz ele, ponderado. Dita se vira, surpresa, quase pedindo apoio. "Você acha mesmo?" "Acho", responde Asdrubal, convicto. "E você conhece alguém que já precisou se esconder atrás de outro nome para evitar julgamento e ainda assim conseguiu fazer sucesso?" A pergunta ecoa na mente de Dita. Na mesma hora ela se lembra de Margarida, que se disfarça de Adam Angel para escrever a radionovela e escapar dos preconceitos. O silêncio se instala. Lorival percebe a brecha e começa a explicar o plano com mais detalhes, pesando os riscos, mas também ressaltando as vantagens. Ele fala em estratégia, em marketing, em virar o jogo a seu favor. Depois de muita resistência, suspiros e olhares desconfiados, Dita finalmente cede, ainda relutante. "Tá certo, eu aceito fazer esse único show, mas só esse." Asdrubal abre um sorriso largo, visivelmente animado. "Perfeito, eu vou cuidar de um disfarce impecável. E a gente vai treinar esse sotaque, nada de regionalismo até o final do show." Mais algum tempo se passa. Em outra parte da cidade, Ernesto observa Sandra descer as escadas vestida de baronesa. O figurino impecável contrasta com o olhar frio e calculista da vilã. "Hoje que você vai comprar a fábrica?" pergunta ele, com um meio sorriso. "Hoje eu vou avançar o meu plano de vingança", responde Sandra, com desprezo.
Mal posso esperar para ver o Candinho derrotado. Ela percebe que Ernesto também está arrumado demais e arqueia a sobrancelha, desconfiada. E você? Vai aonde todo elegante assim? Hoje tem show na rádio. Uma cantora internacional? Doris River, responde ele, com certo entusiasmo. Sandra franze a testa, claramente cética. Nunca ouvi falar. E olha que eu já morei fora. Mas pouco me importa, desde que não seja a Dita. Qualquer uma serve. Os dois saem satisfeitos, sem imaginar que aquele seria o início do fim. Momentos depois, Sandra chega ao local da reunião e encontra Asdrúbal, Celso e Araújo à mesa. Ela consulta o relógio impaciente. Candinho está atrasado de novo? Eu achei que ele fosse mais responsável. Eu tô aqui, diz Candinho, surgindo de repente. Ótimo, responde Sandra, forçando simpatia. Então vamos logo assinar esses documentos. Araújo abre a pasta e questiona. Alguém tem uma caneta? Não vai ser preciso, diz Candinho firme. Eu não vou vender nada. O choque é imediato. Asdrúbal e Araújo se encaram. Celso não esconde o alívio. Sandra empalidece. Como assim? Explode ela. Você me deu a garantia da venda. Isso foi antes de eu descobrir como pagar minhas dívidas e ainda reerguer a fábrica, rebate Candinho. Seguro. E como você pretende fazer isso? Pergunta Asdrúbal, curioso. Não importa, interfere Celso, encarando Sandra. O importante é que a fábrica continua com Candinho. Mas agora eu quero saber, insiste Araújo. Candinho respira fundo e ergue a cabeça. Eu vou vender as joias da minha mãe. E eu sei que ela aprova isso. Sandra se levanta num pulo, completamente fora de si. As joias de titia? Eu não vou permitir isso. O grito ecoa. Todos a encaram, chocados. Candinho se aproxima, desconfiado. Joias de titia? Só uma pessoa que eu conheço fala assim. Você tá enganado, desconversa Sandra, nervosa. Quer saber? Eu desisto dessa compra. Até mais ver. Ela tenta sair apressada, mas Candinho a segura pelos cabelos. Num puxão, a peruca sai em sua mão, revelando as madeixas loiras. Sandra! Gritam Candinho, Asdrúbal e Araújo ao mesmo tempo. Desesperada, a vilã sai correndo como se a própria vida dependesse disso. Todos partem atrás dela, menos Celso, que permanece parado, observando a cena com frieza e um sorriso de satisfação. Agora ela vai ter o que merece. E o melhor, eu não precisei mover um músculo para isso. Enquanto isso, nos bastidores da Rádio Paraíso, o clima é de expectativa. Técnicos correm de um lado para o outro, ajustando microfones, cabos e cortinas. Ernesto anda de um lado para o outro, inquieto, tentando disfarçar a ansiedade com comentários sarcásticos. Lúcio, mais contido, observa o relógio e lança olhares curiosos para a porta de entrada do estúdio. Essa cantora internacional tá fazendo suspense demais, ironiza Ernesto, ajeitando o paletó. Espero que pelo menos valha o investimento. Calma, responde Lúcio ponderado. Grandes estrelas costumam chegar causando expectativa. Isso também faz parte do espetáculo. Nesse instante, a porta se abre. Lourival surge primeiro, confiante, e logo atrás dele aparece Doris River. Dita está irreconhecível. Cabelo diferente, roupas sofisticadas, postura elegante, o sotaque ensaiado ecoa apenas no olhar concentrado. Os donos da rádio ficam visivelmente impressionados. Seja muito bem-vinda à Rádio Paraíso, diz Lúcio, abrindo um sorriso largo e estendendo a mão num gesto respeitoso. Dita aperta a mão dele com delicadeza, mantendo a cabeça levemente baixa. Ernesto, porém, dá um passo à frente e tenta beijar o rosto da cantora, com intimidade demais. No mesmo instante, Dita se afasta, assustada, quase instintivamente. O gesto chama a atenção. Ernesto franze o senho, claramente contrariado. Mas o que é isso? Questiona, forçando um riso tenso. Vou me sentir ofendido se não aceitar o meu cumprimento. Dita engole em seco. O coração dispara. Ela evita falar,
temendo que a voz atraia. Lourival percebe o perigo e se adianta rapidamente, com um sorriso diplomático. Na cultura dela, esse tipo de contato físico logo no primeiro encontro é visto como algo inadequado. Explica, dissimulado. Lúcio lança um olhar reprovador para o sócio e concorda de imediato. E ela está certíssima, afirma. Eu mesmo estranhei quando você quis beijá-la. Bom, vamos ao que interessa. O público está esperando. Depois do show, conversamos com mais calma. Eles se afastam. Dita respira aliviada por alguns segundos, mas Ernesto permanece parado, observando-a com atenção excessiva. A desconfiança cresce como um incômodo impossível de ignorar. Isso tá estranho demais, murmura ele, semicerrando os olhos. Essa cantora tá me lembrando alguém. Mas quem? Movido pela inquietação, Ernesto dá alguns passos curtos em direção ao camarim improvisado, fingindo conferir detalhes técnicos. Ele observa Doris River se preparar. Nota pequenos gestos, o jeito de ajeitar a roupa, o nervosismo contido. Algo o incomoda profundamente. Pouco depois, Lúcio retorna ao palco e anuncia com entusiasmo. Senhoras e senhores, é com grande orgulho que a Rádio Paraíso apresenta, pela primeira vez no Brasil, a cantora internacional Doris River. A plateia aplaude, as luzes se acendem. Dita caminha até o microfone, sentindo as pernas tremerem. Quando ela começa a cantar, a voz ecoa forte, limpa, emocionante. Cada nota preenche o estúdio e atravessa as ondas do rádio. Lourival observa atento, confiante. Lúcio sorri, encantado. Ernesto, porém, empalidece. Espera! Ele sussurra, arregalando os olhos. Essa voz é da Dita. O choque se transforma em fúria. Sem pensar, Ernesto invade o palco, arranca o microfone das mãos da cantora e o joga com força no chão. O barulho assusta a todos. O que ele não percebe é que o microfone continua ligado, transmitindo tudo ao vivo. Um burburinho toma conta do estúdio. Lourival se aproxima indignado. Mas o que é isso? Protesta. O que você pensa que está fazendo? Essa é a atitude de um dono de rádio? Com ódio estampado no olhar, Ernesto não se contém. Essa mulher não é cantora internacional nenhuma, grita. Isso é a Dita Ribeiro, e ela está proibida de pisar nessa rádio. O silêncio é absoluto. Com os olhos marejados, Dita respira fundo, toma coragem e arranca a peruca, revelando quem realmente é. A verdade está escancarada. Sim, sou eu, diz, com a voz embargada, mas firme. E eu só fiz isso porque você mentiu para todo mundo. A minha carreira acabou por causa das suas mentiras. Eu precisei tentar de outra forma para ser ouvida. Ernesto ri, um riso cruel, sem o menor remorso. Sim, eu fiz isso, assume, sem pudor. E faria milhões de vezes mais, porque o que eu mais gosto é ver a tristeza dos meus inimigos. Enquanto vocês choram, eu fico cada vez mais rico e poderoso. As palavras ecoam pelo estúdio e, graças ao microfone ainda ligado, pela cidade inteira. Alguns segundos de silêncio deixam o clima sufocante. Dita chora. Lourival fecha os punhos. Ernesto percebe, tarde demais, que falou demais. É então que Lúcio avança, sério, encarando o público e os equipamentos de transmissão. Senhoras e senhores, anuncia, com a voz firme, vocês acabaram de ouvir uma confissão ao vivo. Ernesto acabou com a carreira de Dita de forma proposital. Ele mentiu, manipulou e abusou do poder que tinha. Ele lança um olhar duro ao sócio, agora em pânico. Se alguém merece o repúdio da população, é ele. O estúdio explode em murmúrios. A verdade, finalmente, atravessa o rádio. E naquele instante, Ernesto entende que perdeu o controle da própria arma. Ao perceber que o microfone continua aberto e que tudo ainda está sendo transmitido ao vivo, Ernesto entra em completo desespero.
O vilão passa a mão pelos cabelos, olha em volta como um animal encurralado e começa a falar atropelando as palavras, sem qualquer controle. A tentativa de se justificar só piora a situação. Desliga isso agora! Ele berra para os técnicos. Vocês vão pagar caro por essa palhaçada! Lourival cruza os braços, observando com frieza, enquanto Lúcio se mantém firme, sem ceder 1 centímetro. Já era, Ernesto, diz Lúcio, sério. Você mesmo cavou esse buraco, e o país inteiro está ouvindo. Ernesto gira sobre os calcanhares, parte para cima de Lourival, depois aponta o dedo para Dita, completamente fora de si. Isso é uma armação, grita. Vocês estão todos contra mim. Essa mulher me enganou. Não, Ernesto, responde Lourival, com sarcasmo controlado. Você se enganou sozinho. Sem saber mais o que fazer, Ernesto sai correndo pelos corredores da rádio, empurrando quem aparece pela frente. Ao atravessar a porta principal, ele dá de cara com um batalhão de jornalistas que já o aguardava. Microfones se aproximam. Flashes disparam sem piedade, cegando-o por instantes. Ernesto, é verdade que você sabotou a carreira de Dita Ribeiro? Você confirma tudo o que foi dito ao vivo? Atordoado, Ernesto tropeça, perde o equilíbrio e cai no chão, sob os olhares atentos das câmeras. A humilhação é pública, escancarada. Ele tenta se levantar, mas escorrega novamente, arrancando murmúrios e comentários maldosos dos presentes. A confusão na Rádio Paraíso ainda ecoa pelos corredores quando, do lado de fora, Sandra surge esbaforida. A falsa baronesa corre como pode, segurando o vestido com dificuldade, o olhar desesperado, denunciando que o plano desmoronou. Ela chega à rádio com um único objetivo: encontrar Ernesto e exigir ajuda para fugir antes que tudo venha abaixo. Atrás dela, Candinho, Celso e Araújo avançam apressados, determinados a não deixá-la escapar mais uma vez. Sandra, para agora! Grita Candinho ofegante. Ela ignora, empurra a porta da rádio e entra às pressas. Mas, ao invés de encontrar um aliado forte e no controle da situação, Sandra dá de cara com uma cena devastadora. Ernesto está no chão, cercado por jornalistas, técnicos e curiosos. Os flashes explodem sem piedade. O vilão tenta se levantar, mas a imagem que se forma é a de um homem derrotado, humilhado diante de todos. Sandra empaca no lugar. O choque paralisa seus passos. Ernesto! Ela murmura incrédula. Ao perceber a presença dela, alguns jornalistas se viram imediatamente, atentos a cada reação. Sandra tenta disfarçar, ajeita o chapéu, força um sorriso nervoso e dá 2 passos para trás, procurando uma rota de fuga. Mas já é tarde demais. Candinho surge logo atrás e bloqueia sua passagem. O caipira encara a vilã com firmeza, os olhos cheios de reprovação. Não vai para lugar nenhum não, diz ele, cruzando os braços. A farsa acabou. Celso e Araújo se aproximam, fechando o cerco. Sandra engole em seco, tentando manter a pose aristocrática. O senhor está cometendo um erro, ela diz, com arrogância forçada. Eu sou uma baronesa, não pode falar comigo desse jeito. Candinho solta um riso curto, carregado de ironia. Baronesa? Ele rebate. Até parece. Essa máscara já caiu faz tempo. Nesse instante, Ernesto consegue se sentar, ainda atordoado. Ao ver Sandra ali, seu rosto se contorce entre raiva e desespero. Veio me ajudar ou veio terminar de afundar tudo? Ele rosna. Sandra percebe que não há mais como fingir. O público em volta murmura, curioso. Candinho decide acabar de vez com a encenação. Todo mundo aqui precisa saber quem essa mulher é de verdade, anuncia, em voz alta. Essa tal de baronesa nunca existiu. Isso aqui é a Sandra, a mesma que enganou todo mundo, roubou, mentiu e destruiu a minha fábrica. Os jornalistas se agitam, microfones se aproximam. Sandra entra em pânico. Isso é mentira, ela grita. Vocês não têm prova nenhuma. Temos sim, retruca Candinho, tirando a peruca morena da víbora e revelando seus verdadeiros cabelos loiros.
Candinho se vira então para Ernesto, que ainda está no chão. O silêncio se forma ao redor. Ele se aproxima devagar, olhando nos olhos do vilão, agora sem qualquer medo. Você sabe o que é isso, Ernesto? Diz, apontando para o vilão caído. Isso é o resultado de viver sem coração. Você brincou com o sonho dos outros, mentiu, enganou e agora está pagando por tudo isso. Ernesto bufa de raiva, se arrastando para se sentar. Cala a boca, Candinho! Rebate, cuspindo as palavras. Nada disso teria acontecido se eu não tivesse sido enganado. Essa tal de Doris River era a Dita. Ele lança um olhar de puro ódio para a cantora. E quer saber? Ela não merece sucesso nenhum. Canta mal, sempre cantou. Dita dá um passo à frente. Diferente de antes, agora ela está segura, altiva. Um sorriso debochado surge em seus lábios. Engraçado, ela responde, com sarcasmo. Porque meus fãs pensam diferente. A rádio inteira ouviu. E parece que gostaram bastante da minha voz. Algumas pessoas ao redor murmuram em concordância. Ernesto aperta os punhos, se mordendo de raiva, sem ter como rebater. Dita continua, firme, encarando tanto Ernesto quanto Sandra. Vocês dois vão voltar para onde nunca deviam ter saído, declara, o chilindró. É lá que gente como vocês precisa ficar. Como se fosse o desfecho inevitável. Viaturas da polícia estacionam em frente à rádio. Os policiais entram com rapidez, impondo silêncio imediato. Ernesto, Sandra, anuncia um deles. Vocês estão presos. Sandra tenta gritar, se debater, mas é contida. Ernesto abaixa a cabeça, derrotado. Algemados, os dois são conduzidos para fora sob os flashes incessantes. Quando tudo se acalma, Dita corre até Candinho e o abraça forte. Ele a envolve com carinho, visivelmente emocionado. Acabou, ela sussurra. De verdade. Dita então se afasta um pouco, olha para Lourival e o chama com um gesto. Vem cá. Lourival se aproxima. Candinho também estende a mão para ele. Eu confesso que no começo não botei muita fé no seu plano, admite Dita. Mas você se mostrou mais esperto do que qualquer um podia imaginar. Sou muito grato, completa Candinho. Você acreditou quando muita gente duvidou. Lourival sorri, sincero. Minhas intenções com você sempre foram as melhores, diz ele a Dita. E eu vou continuar trabalhando para sua carreira crescer ainda mais. Isso é só o começo. Ele se despede e segue seu caminho. Dita e Candinho permanecem ali, abraçados, aliviados, sentindo que depois de tanta luta, a justiça finalmente venceu e que um novo futuro começa a se desenhar. O jardim da mansão de Candinho está silencioso, contrastando com o turbilhão que se passa dentro da cabeça de Dita. A caipira tenta seguir com a vida depois do escândalo armado por Ernesto, que fingiu ter apanhado dela e transformou sua imagem em motivo de chacota pública. É visível no semblante de Dita o cansaço de quem foi injustiçada, julgada e praticamente empurrada para fora do sonho que tanto lutou para construir. É nesse momento que Lourival surge correndo pelo jardim, quase tropeçando nos próprios pés, o paletó aberto, a gravata torta e o rosto iluminado por uma empolgação que beira a euforia. Ele a avista e acelera o passo, como se estivesse prestes a perder a última chance de mudar tudo. Dita Ribeiro, espera, eu pensei numa coisa genial para salvar a sua carreira, dispara ele, ainda ofegante, com as mãos apoiadas nos joelhos por alguns segundos. Dita sequer diminui o passo, continua andando em direção à porta da casa, claramente sem disposição para mais promessas vazias. Seu Lourival, com todo respeito, eu acho que o senhor chegou atrasado. Minha carreira já foi enterrada. Não sobrou muito assunto para nós dois conversar, não. O tom é seco, defensivo. Ela não olha para trás. Lourival, percebendo que pode perdê-la, se adianta e se coloca na frente dela, obrigando-a a parar. O gesto causa um incômodo imediato. Dita cruza os braços num misto de impaciência e desconfiança.
Eu sei que você está machucada, sei que está desconfiada, mas dessa vez é diferente. Vai valer a pena, Dita. Eu prometo. Só me dá uma chance de explicar. Uma chance só. Ela o encara de cima a baixo, avaliando cada palavra, como quem tenta decidir se está diante de um aliado sincero ou de mais alguém querendo se aproveitar da sua queda. O senhor promete muito fácil, viu? Rebate com um leve sarcasmo. Prometer é fácil. Difícil é consertar o estrago que fizeram comigo. Lorival respira fundo, tentando manter a calma, mas sem esconder o entusiasmo. Justamente por isso, a ideia que eu tive não é remendo, não é favor, não é improviso. É uma virada, uma forma de garantir que sua carreira deslanche de vez e que ninguém, absolutamente ninguém, consiga ficar no seu caminho outra vez. Essa frase faz Dita hesitar. O olhar dela muda. Ainda há resistência, mas agora existe curiosidade. Ela descruza os braços, mas mantém o corpo inclinado para trás, numa postura claramente defensiva. O senhor fala bonito, viu? Comenta, desconfiada. Mas tá bom, fala logo o que o senhor quer falar. Depois disso, cada um segue seu rumo. Lorival abre um sorriso discreto, como quem acaba de ganhar tempo suficiente para dar o bote final. Ele se aproxima um pouco mais, abaixa a voz e cria um suspense quase teatral. O que eu tô querendo te dizer é o seguinte: rufem os tambores. Ele faz uma pausa exagerada, observa a reação dela, que apenas revira os olhos impaciente. Se o senhor fizer muito suspense, eu entro agora mesmo nessa casa, avisa Dita, já virando o corpo de lado. Doris River. A resposta vem seca, direta. Dita pisca algumas vezes, como se estivesse tentando entender se ouviu direito. Em seguida, solta um riso curto, desacreditado. Ah, pronto, diz, balançando a cabeça. A gente dá uma chance para o homem falar sério, e ele me aparece com um nome que parece coisa inventada. Era só o que faltava mesmo. Ela volta a caminhar em direção à casa, claramente achando que perdeu tempo. Lorival, no entanto, não se abala. Ele segue atrás, agora falando com mais firmeza. Não, você não entendeu. Doris River não é invenção. É o nome de uma cantora internacional. E é ela que eu pretendo levar para gravar um disco na Rádio Paraíso. Dita para outra vez, mas dessa vez não se vira imediatamente. A frase não faz sentido algum para ela. Parabéns para ela, então, responde com ironia. Mas o que isso tem a ver comigo? Eu continuo sem entender como isso resolve minha vida. Lorival se aproxima devagar, com cuidado, como se estivesse lidando com algo frágil. Ele pousa as mãos nos ombros da caipira, num gesto firme, mas respeitoso, e espera até que ela finalmente o encare. Porque essa cantora é você, Dita. O silêncio se instala. Dita arregala os olhos, dá um passo para trás e tira as mãos dele de seus ombros imediatamente. Eu? Reage incrédula. O senhor está ficando doido? Você vai ser Doris River, explica ele com convicção. Uma cantora misteriosa, estrangeira, mascarada. Ninguém vai associar essa mulher a Dita Ribeiro que o Ernesto tentou destruir. É assim que você vai despistar todos os ataques, todas as maldades, e finalmente gravar seu disco. Dita fica em silêncio por alguns segundos. O rosto dela passa por várias emoções: espanto, medo, desconfiança e, por fim, uma centelha de esperança que ela tenta esconder a todo custo. Então quer dizer que, para eu cantar, eu tenho que deixar de ser eu? Questiona num misto de amargura e provocação. Não. Para cantar você vai continuar sendo você, só que protegida, invisível para os seus inimigos. Ela respira fundo, claramente abalada com a proposta. Não responde de imediato, apenas encara Lorival, tentando entender até onde aquela ideia pode levá-la. E se esse risco vale a pena? A decisão ainda não está tomada. Mas, pela primeira vez desde o escândalo,
Dita percebe que talvez seu sonho ainda não tenha acabado. Ainda no jardim da mansão, o clima permanece carregado depois da conversa estranha entre Dita e Lourival. A caipira está visivelmente mexida, tentando organizar os próprios pensamentos, quando Candinho surge pelo caminho de Pedrinhas, trazendo no rosto aquela expressão típica de quem percebe que algo não está no lugar certo. Ele observa de longe a postura dos dois, nota a proximidade excessiva e franze a testa, desconfiado. Lourival também percebe a presença do caipira no mesmo instante. O sorriso entusiasmado dá lugar a um semblante mais cauteloso, quase dissimulado. Ele ajeita o paletó, pigarreia e dá 2 passos para trás, claramente decidido a encerrar o assunto antes que Candinho se aproxime demais. Bom, eu vou deixar você pensar com calma, Dita, diz ele, agora com um tom calculadamente sereno. Essas decisões grandes não podem ser tomadas de cabeça quente. Candinho se aproxima mais, ouvindo tudo em silêncio, atento a cada palavra. Lourival continua, lançando um rápido olhar para o marido da caipira, como quem mede o terreno. Se você tiver interesse em entender melhor o meu plano, aparece amanhã no meu escritório, sem mais ninguém. Aí eu explico tudo direitinho. Dita ainda não responde. Está confusa, dividida, e isso não passa despercebido por Candinho. Lourival aproveita o silêncio e completa, já se afastando. Pensa com carinho. Eu tenho certeza de que essa pode ser a virada da sua vida. Sem esperar resposta, o empresário se vira e sai apressado pelo jardim, quase fugindo da situação. Candinho acompanha a saída dele com o olhar, desconfiado, até o homem desaparecer pelo portão. Só então, ele se vira para a esposa, aproximando-se com cuidado, mas visivelmente incomodado. "O que foi isso, Dita?" pergunta, direto, sem rodeios. "O que esse homem queria vir falar com você desse jeito, tão escondido?" Dita coça a cabeça, gesto típico de quando está nervosa ou tentando encontrar as palavras certas. Ela evita olhar nos olhos do marido por alguns segundos, o que só aumenta a tensão. "Eu nem sei se eu entendi direito, Candinho." Começa, com certa hesitação. "Ele falou um monte de coisa difícil, cheio de rodeio, mas parece que tem um plano para eu conseguir gravar meu disco sem ninguém me atrapalhar." Candinho cruza os braços imediatamente. O rosto dele se fecha, misturando preocupação e um leve ciúme que ele tenta disfarçar. "Plano demais sempre me cheira a confusão", comenta com desconfiança, ainda mais vindo desse tal de Lourival. "E essa conversa de você ir sozinha no escritório dele não me desce nem um pouco." Dita suspira fundo, como se estivesse tentando convencer a si mesma de que também acha tudo estranho. "Pois é, quando ele falou isso, eu também achei esquisito", admite. Do jeito que ele falou, parecia coisa importante, mas ao mesmo tempo parecia segredo demais. Candinho se aproxima mais dela, baixa um pouco o tom de voz, demonstrando cuidado. "Você tá fragilizada, Dita. Depois de tudo que aquele bigodudo fez, tem muita gente querendo se aproveitar da situação. Eu não gosto desse jeito sorridente demais do Lourival." Ela reage com um meio sorriso, tentando aliviar o clima, mas sem esconder a insegurança. "Também não confio 100% não", diz, com um leve sarcasmo. "Homem que chega correndo, prometendo milagre, sempre me deixa com o pé atrás." Candinho balança a cabeça, concordando. "E outra coisa", acrescenta, mais sério. "Esse convite para você ir lá sozinha, isso não tá certo. Marido nenhum gosta de ouvir um trem desses." Dita olha finalmente nos olhos dele e concorda, firme. "E nem eu gostei", afirma. "Se eu for naquele escritório, você vai comigo. Mas não é para aceitar nada, não. É só para nós negar essa proposta logo e deixar bem claro que eu não quero mais conversa com ele." Candinho relaxa um pouco, mas ainda mantém a expressão cautelosa. "Assim, já melhora", responde. "Nós vai juntos, escuta o que ele tem para dizer e sai de lá sem dever nada para ninguém." Dita respira fundo, como quem tenta se convencer da própria decisão. Apesar das palavras firmes, há algo no olhar dela que denuncia conflito interno.
Um fio de esperança começa a se misturar com o medo de se decepcionar mais uma vez. Eu só queria poder cantar sem ter que ficar me explicando para o mundo inteiro, desabafa, num tom mais baixo. Cantar sem medo, sem mentira, sem maldade. Candinho segura as mãos dela com carinho. E você vai, Dita. Do seu jeito, do jeito certo. E se esse plano não presta, nós vira as costas e pronto. Ela assente, ainda pensativa. O casal entra na casa lado a lado, sem perceber que aquela conversa aparentemente simples pode ser o primeiro passo para uma reviravolta gigantesca em suas vidas. A decisão está tomada. Eles irão ao escritório. Mas o que parecia apenas um encontro para negar uma proposta pode acabar abrindo portas que Dita jamais imaginou atravessar. No dia seguinte, ainda cedo, Dita e Candinho chegam ao prédio onde funciona o escritório de Lourival. O lugar impõe respeito, fachada elegante, portas de vidro, quadros de artistas famosos espalhados pelo hall de entrada. Dita observa tudo com certo desconforto, sentindo-se deslocada naquele ambiente que não parece feito para gente simples como ela. Candinho, por sua vez, anda atento, sério, como quem entra num território desconhecido pronto para proteger o que é seu. Assim que entram na sala do empresário, Lourival levanta da cadeira com um sorriso automático que rapidamente se desfaz ao perceber a presença de Candinho. O brilho entusiasmado nos olhos dele dá lugar a uma expressão contida, quase frustrada, embora ele tente disfarçar. Confesso que achei que tivesse sido claro, comenta, ajeitando os óculos, num tom educado demais para ser sincero. Eu tinha imaginado que você viesse sozinha, Dita, mas tudo bem. Ele lança um olhar rápido para Candinho, avaliando-o. O Candinho pode aguardar ali fora, enquanto conversamos sobre a sua carreira. Não deve demorar. Antes mesmo que Candinho diga qualquer coisa, Dita dá um passo à frente, firme, deixando claro que aquela sugestão não lhe agradou nem um pouco. Não, responde. Seca. Meu marido fica aqui mesmo. E para deixar bem claro, nós não veio para conversar sobre minha carreira, não. Lourival franze a testa, surpreso com o tom decidido da caipira. Eu vim só agradecer a sua intenção, continua Dita. Mas também vim para dizer que vou negar essa proposta e encerrar qualquer relação profissional entre nós. O silêncio toma conta da sala por alguns segundos. Candinho já se prepara para sair junto com a esposa, satisfeito por ela ter tomado a frente da situação. Os dois dão meia volta quase ao mesmo tempo, mas Lourival reage rápido. Ele se levanta de supetão, contorna a mesa e se coloca no caminho deles, levantando as mãos num gesto conciliador. Esperem, por favor, pede. Agora com um tom mais contido, quase humilde. Talvez eu tenha sido um pouco invasivo na forma como abordei você. Eu reconheço isso. Dita cruza os braços, claramente desconfiada. Agora o senhor acha isso? Provoca, com leve sarcasmo. Lourival respira fundo, escolhendo as palavras. Mas o meu plano é bom. É muito bom, insiste. E mais do que isso, eu quero de verdade que você alcance o sucesso que merece. Não é isso que todos nós queremos aqui? Candinho observa tudo em silêncio, mas a frase mexe com ele. Ele olha para Dita, percebe a insegurança no olhar da esposa e acaba falando, mais para convencê-la e a si mesmo do que ao empresário. Olha, Dita, nós já veio até aqui, diz, cauteloso. Acho que não custa nada escutar o que ele tem para dizer. Depois disso, a decisão continua sendo sua. Dita hesita. O rosto dela revela conflito. Por fim, ela suspira fundo e assente com a cabeça, sem muito entusiasmo. Tá bom. Fala logo o que o senhor quer falar, concede. Mas sem rodeio. Lourival parece aliviado. Ele caminha até um armário discreto no canto da sala. Abre uma gaveta e retira de lá uma caixa elegante. Volta para perto do casal e abre lentamente, revelando uma máscara sofisticada. Eu já adiantei para Lúcio e para o Ernesto que estou em processo de trazer para o Brasil uma cantora internacional. Começa, observando atentamente as reações dos dois.
diretamente dos Estados Unidos. Uma artista misteriosa, que nunca mostra o rosto e sempre aparece mascarada. Candinho estreita os olhos. Cantora misteriosa demais sempre me parece conversa fiada, comenta, desconfiado. Lourival sorri de canto, como quem esperava aquela reação. Pois é exatamente isso que torna a história crível, responde. O público adora mistério. Ele então se anima, o entusiasmo voltando aos poucos. Essa cantora ainda não existe, mas vai existir, porque Doris River será a Dita. Dita arregala os olhos e pega a máscara da caixa, passando os dedos pelo objeto com cuidado, como se ele fosse frágil demais para ser real. Então o senhor quer que eu finja ser outra pessoa para poder cantar? Questiona, dividida entre o medo e a curiosidade. Não é fingir, corrige Lourival. É se proteger. Com esse disfarce, você entra na rádio, grava seu disco, ninguém desconfia, ninguém atrapalha. Ernesto jamais vai imaginar que Doris River é a mesma mulher que ele tentou destruir. O empresário estende a mão, confiante. E então? O que acha da ideia, Dita? Ela não responde de imediato. O primeiro reflexo é olhar para Candinho, buscando nele alguma confirmação, algum sinal de que não está cometendo um erro. Candinho a encara com carinho e segurança. Eu apoio você em qualquer decisão que você tomar, afirma. Se isso for bom para você, eu tô do seu lado. Dita engole em seco. Um pensamento atravessa sua mente com força. Se meu disco fizer sucesso, eu vou poder ajudar o Candinho. Ajudar nós dois. Reflete em silêncio. Ela respira fundo. Aperta a máscara com mais firmeza. E, finalmente, estende a mão para Lourival, apertando-a com decisão. Nós vai fazer isso, declara. Mas depois essa relação profissional acaba. E isso não está em negociação. Lourival sorri, satisfeito. O acordo está fechado. E, sem que eles percebam por completo, uma das maiores viradas dessa história acaba de começar. No dia seguinte, o movimento na Rádio Paraíso foge completamente da rotina. Funcionários cochicham pelos corredores, curiosos com a promessa feita por Lourival. Ele traria a nova sensação da música, uma cantora misteriosa que vinha despertando expectativas exageradas antes mesmo de abrir a boca. Lourival surge na recepção com passos seguros, seguido por Dita, agora completamente transformada. O figurino é elegante, o óculos escuro cobre parte do rosto, e o silêncio absoluto que ela sustenta chama mais atenção do que qualquer apresentação exagerada. Ernesto aparece logo, ajeitando o bigode com um sorriso largo e ensaiado, claramente disposto a impressionar. Alvela abre os braços num entusiasmo quase teatral e tenta um charme improvisado, misturando sotaque carregado com confiança exagerada. Olá, Doris River. Seja bem-vinda à Rádio Paraíso. Dita não reage, permanece imóvel, o olhar escondido atrás dos óculos, o que provoca um breve constrangimento no ar. Ernesto pisca algumas vezes, sem saber se foi ignorado ou se a cantora simplesmente não entendeu nada. Lourival percebe o clima estranho e entra rapidamente em cena, com um sorriso diplomático e um tom ensaiado de quem já esperava aquele tipo de situação. Ela prefere poupar a voz. Doris fala pouco, muito pouco. Toda a energia dela é guardada para o que realmente importa: cantar. Ernesto observa Dita com mais atenção, avaliando cada gesto. Há um misto de desconfiança e admiração no olhar do radialista, como se tentasse decifrar se aquilo era profissionalismo ou pura afetação. Ele cruza os braços, dá uma volta em torno dela e solta um comentário carregado de sarcasmo contido. Ah, artista silenciosa. Diferente, hein? Confesso que estou acostumado com cantoras que falam mais do que cantam. Lourival sustenta o sorriso, mas o olhar afiado entrega uma leve impaciência. Ele responde com firmeza calculada. Justamente por isso Doris não é mais uma. Ela não precisa se explicar. O talento fala por si. Ernesto ergue as sobrancelhas, como se aquilo o tivesse conquistado. Ele ri, satisfeito, e faz um gesto chamando os dois para dentro.
Focada. Eu gosto disso. É desse tipo de cantora que a Rádio Paraíso precisa. Nada daquela caipirazinha que acha que sabe fazer vocal e quer dar palpite em tudo. Aqui é trabalho sério. Dita mantém o silêncio, mas aperta discretamente a alça da bolsa, engolindo a indignação. Lourival percebe o desconforto e muda o foco antes que qualquer reação comprometa o disfarce. Enquanto caminham pelo corredor, Lourival aproveita para lançar mais uma exigência, com a naturalidade de quem dita regras sem pedir permissão. Há um detalhe importante que esqueci de mencionar antes. Doris só trabalha com exclusividade total. Ela precisa de um estúdio só para ela, sem circulação, sem curiosos, sem interrupções. Ernesto para no meio do corredor. O sorriso some por um segundo. Ele encara Lourival com uma mistura de surpresa e cálculo, claramente avaliando o quanto aquilo poderia custar financeiramente e em poder. O silêncio pesa. Lúcio, que observa tudo de longe, sente o clima ficar tenso. Um estúdio só para ela? Ernesto comenta, num tom que mistura ironia e interesse. Essa moça sabe mesmo o que quer. Lourival cruza as mãos, dissimulado. Sabe. E sabe também o valor que tem. Ernesto solta uma gargalhada curta, típica de quem não gosta de ser desafiado, mas adora desafios caros. Ele se vira para Lúcio com autoridade. Lúcio, nós temos aquele estúdio novo, não temos? Lúcio hesita por um segundo, lança um olhar rápido para a Dita, intrigado com o silêncio absoluto dela, e responde: temos sim, tão novo que nunca foi usado. Ernesto esfrega as mãos, satisfeito, como se tivesse acabado de fechar um grande negócio. Então pronto, chegou a hora de inaugurá-lo. Doris River, o estúdio é todo seu. Lourival inclina levemente a cabeça, como se agradecesse em nome da cantora, mas aproveita para reforçar, num tom mais sério. Doris agradece, mas faço questão de repetir, sem interrupções. Ela tem um método próprio. Qualquer interferência pode comprometer todo o projeto. Ernesto observa a Dita mais uma vez, agora com respeito genuíno. Há algo naquele silêncio que o intriga, mas também o seduz. Ele sorri, convencido de que está diante de um produto raro. Fique tranquila, Doris. Aqui, quando a gente aposta, aposta alto. Dita apenas faz um leve aceno com a cabeça. Nenhuma palavra, nenhuma reação exagerada. O mistério permanece intacto. As portas do estúdio se fecham. Do lado de fora, Ernesto e Lourival trocam um olhar rápido, cada um carregando intenções muito diferentes. Um vê ali um grande negócio, o outro um plano em andamento. Dentro do estúdio, finalmente sozinha, Dita respira fundo. O jogo começou. E, sem mais delongas, sem interrupções e sem suspeitas explícitas, tem início oficialmente as gravações do novo disco, o disco que pode mudar tudo, mesmo que ninguém ali desconfie da verdade por trás do nome Doris River. Algumas semanas se passam, e enquanto nos estúdios da Rádio Paraíso o disco de Doris River avança a todo vapor, uma música melhor que a outra, arranjos impecáveis e uma voz que começa a despertar comentários empolgados nos bastidores. Do outro lado da história, o clima é de conspiração. Na casa luxuosa de Sandra, o ambiente parece mais escuro do que o normal. As cortinas estão cerradas e o ar carrega uma tensão quase palpável. Sandra anda de um lado para o outro, impaciente, batendo o salto no chão como se estivesse marcando o ritmo da própria raiva. Ernesto observa, sentado, com um copo na mão, fingindo calma, mas claramente atento a cada palavra da amante. Já chega de adiar, Ernesto. Ela dispara, com os olhos faiscando. Hoje é o dia. Vamos comprar aquela fábrica chechelenta e acabar logo com essa história. Está tudo pronto. Documentos, dinheiro, acordos. Até o próprio Candinho já se convenceu de que vender para a baronesa é o melhor caminho. Ernesto esboça um sorriso torto, carregado de arrogância. Ele se levanta devagar,
Aproxima-se de Sandra e concorda, num tom venenoso. Você não poderia estar mais certa, diz, com falsa tranquilidade. Depois que a fábrica for nossa, a gente encerra de vez a trajetória daquele casal de caipiras. Um por um, Sandra cruza os braços, satisfeita, e deixa escapar um riso curto, cruel. Ou melhor, a cantora nós já vencemos. Ela provoca. A carreira dela acabou antes mesmo de começar. Tiramos tudo o que ela tinha. Palco, rádio, prestígio. Agora falta o resto. Ernesto concorda com a cabeça, confiante demais para desconfiar do que está prestes a acontecer. Sem perder tempo, os dois saem decididos, certos de que aquela manhã selaria mais uma vitória do casal de pilantras. Pouco depois, Sandra e Ernesto chegam às proximidades da fábrica. O lugar, antes abandonado e decadente, agora parece diferente. Há sinais claros de movimento, operários entrando e saindo, material de construção empilhado, andaimes montados. Sandra franze o senho imediatamente, desconfiada. Ernesto também percebe algo estranho, mas tenta manter a pose. Eles são recebidos por Araújo e Celso. O irmão da farsante de tapa-olho surge com um sorriso debochado no rosto, quase provocador. Antes mesmo que Sandra abra a boca, ele solta, em tom irônico. Que pena, mas vocês chegaram um pouco tarde demais. Sandra paralisa por um segundo. O sorriso desaparece. Os olhos se estreitam incrédulos. Como assim tarde demais? Ela questiona, exaltada. Estamos há semanas discutindo essa compra. Tudo foi combinado. O próprio Candinho aceitou que vender para nós era a melhor escolha. Celso cruza os braços, claramente se divertindo com a situação. Ele inclina a cabeça, saboreando o momento antes de responder. Pois é, mas acontece que apareceu um novo comprador, diz com um deboche calculado. Alguém que acreditou no potencial da fábrica e já começou a investir na reforma. Sandra dá um passo à frente, furiosa. Isso é impossível, ela rebate. Quem em sã consciência colocaria dinheiro num lugar caindo aos pedaços como esse? Ernesto, até então silencioso, explode, a voz carregada de revolta. Recebeu investimento? Ele dispara. Nós éramos os únicos loucos dispostos a assumir esse prejuízo. Quem faria uma coisa dessas? Araújo, sempre contido, ajeita os óculos e responde com frieza jurídica, sem dar margem para discussão. Essa informação é totalmente sigilosa. O contrato já foi assinado. A venda está concluída. Sandra sente o chão sumir sob os pés. O rosto dela se contorce de ódio. As mãos tremem. Ela tenta manter a pose de baronesa, mas o descontrole começa a aparecer. Vocês estão brincando comigo, ela sibila, entre dentes. Isso não vai ficar assim. Celso apenas sorri, satisfeito, como quem finalmente vira o jogo. Sem mais argumentos, Sandra e Ernesto se afastam. Os dois caminham para longe da fábrica possuídos pela raiva. Ernesto soca o ar, inconformado. Sandra rosna de ódio, os olhos marejados, mas não de tristeza, de fúria. Seja lá quem for esse investidor, ela dispara, cuspindo as palavras. Eu vou descobrir, e essa pessoa vai pagar caro por ter atravessado o meu caminho. Ernesto concorda, cerrando os punhos. Isso ainda não acabou. Ele promete. Ninguém passa por cima da gente e sai ileso. Enquanto o casal de pilantras se afasta, jurando vingança e soltando fogo pelas narinas, a fábrica segue seu novo rumo, agora protegida por um mistério que promete virar o jogo e colocar Sandra e Ernesto diante da maior derrota que jamais imaginaram. Alguns dias se passam desde o misterioso investimento na fábrica e, finalmente, chega o momento aguardado, a festa de iniciação da obra de reforma. O local, antes sinônimo de abandono, agora está irreconhecível. Faixas coloridas, palco montado, imprensa reunida, curiosos e trabalhadores orgulhosos circulando, todos comentam a mesma coisa.
O investidor que acreditou no impossível estará presente para abrir oficialmente os trabalhos. Em outro canto da cidade, Sandra ajusta os óculos escuros diante do espelho, os lábios tensos, a expressão tomada por um ódio contido. Ernesto observa de longe, inquieto. Ela se vira para ele, a voz carregada de veneno. Chegou o dia da verdade. Dispara, sem rodeios. Hoje nós vamos até aquela fábrica descobrir, com os nossos próprios olhos, quem é o maldito investidor que teve a audácia de acabar com os nossos planos. Ernesto concorda, cerrando o maxilar. Seja quem for, vai se arrepender de ter mexido com a gente. No caminho até a fábrica, o carro passa lentamente por uma das avenidas mais movimentadas da cidade. E é impossível não notar os enormes outdoors estampados dos dois lados da rua. A imagem de uma mulher mascarada domina tudo. Capas de disco nas bancas, anúncios luminosos, pessoas comentando animadas, segurando LPs recém-comprados. Doris River virou um fenômeno nacional. Ernesto olha para aquilo com satisfação inflada. Um sorriso orgulhoso surge em seu rosto. Eu fui mesmo genial em aceitar essa Doris River na rádio. Comenta, vaidoso. A mulher é um sucesso estrondoso. Todo mundo só fala nela. Mas Sandra não compartilha do entusiasmo. Ela observa atentamente a imagem da cantora, o porte, a postura, algo no olhar por trás da máscara. Seus olhos se estreitam, desconfiados. Não sei por quê, murmura fria. Mas eu tenho a sensação de que conheço a mulher por trás dessa máscara. Tem algo ali que me incomoda. Eu sinto que essa cantora ainda vai ser um problema para nós. Ernesto revira os olhos, impaciente, e puxa Sandra pelo braço para que andem mais rápido. Ah, não começa com paranoia agora. Ironiza. Se tem uma coisa que Doris River não vai causar pra gente, é problema. Ela só canta. E canta muito bem, por sinal. Sandra não responde, mas o pressentimento continua martelando. Ao chegarem à fábrica, o cenário é ainda mais impactante. Uma multidão se aglomera em frente ao palanque principal. Jornalistas disputam espaço, câmeras apontadas, flashes pipocando. E então vem o choque. No centro do palco, segurando uma enorme tesoura dourada, está Doris River. Elegante, vestida com um traje chique, ao lado de Candinho e de Lourival. A cantora é ovacionada como uma verdadeira estrela internacional. Sandra paralisa. Ernesto empalidece. Eu não acredito no que estou vendo, vocifera Ernesto, sentindo o sangue ferver. Tomado pelo ódio, ele começa a caminhar em passos pesados na direção do palanque, empurrando quem aparece pela frente. Sandra tenta acompanhá-lo, mas fica alguns passos atrás, atônita. No exato momento em que Doris River se prepara para cortar a fita inaugural, Ernesto invade a área próxima ao palco e grita, atraindo a atenção de todos. Então, foi você? Ele esbraveja. Foi você quem investiu nessa fábrica condenada, Doris River. Mas por quê? O que você ganha com isso? O silêncio se instala por um segundo. Lourival tenta intervir com o olhar. Candinho se mostra alerta. Doris permanece imóvel. Então, para a surpresa geral e especialmente de Ernesto, ela fala. Em português, claro, firme, direto. Eu fiz isso para impedir que você comprasse a fábrica para continuar fazendo maldade, seu bigodinho safado. Um burburinho explode entre os presentes. Ernesto arregala os olhos, atônito. O quê? Reage, indignado. Então agora você fala? E ainda por cima na nossa língua? Sem dizer mais nada, Doris leva as mãos ao rosto e retira lentamente a máscara. O choque é imediato. Dita Ribeiro surge diante de todos, segura, altiva, dona de si. Os flashes se intensificam. Eu sou a cantora de sucesso que gravou o disco na sua rádio. Declara, firme. E fui eu quem salvou a fábrica do meu Candinho. E você não pode fazer nada para impedir isso. Ernesto sente o ódio explodir dentro de si. Cego de raiva, ele invade o palanque. Você que pensa, sua caipirazinha de uma figa,
grita. Num gesto agressivo, ele arranca a grande tesoura da mão de Dita, segurando-a de forma ameaçadora. Candinho tenta avançar. Bigodinho, para agora! Grita, desesperado. Mas é tarde. A tesoura começa a se fechar perigosamente perto de Dita. Antes que o pior aconteça, os fotógrafos disparam flashes em sequência, cegando Ernesto momentaneamente. Desorientado, ele deixa a tesoura cair e despenca do palanque. A multidão reage em segundos. Fãs de Dita cercam o vilão, puxando-o para o meio do povo. Pegamos ele! É ele! Doris, quer dizer, Dita Ribeiro. Ernesto leva uma surra memorável, completamente dominado. Sandra, vendo o amante naquela situação, sente o sangue ferver. Ela corre em direção à confusão. Ernesto, meu amor, eu já estou indo te tirar daí, grita desesperada. Mas, ao tentar se infiltrar no meio da multidão, algo acontece. Seu disfarce é puxado, arrancado, revelando seu rosto por completo. O choque é geral. Dita e Candinho se entreolham incrédulos e falam ao mesmo tempo. Sandra, você tá viva? Sem pensar, tomada pelo ódio, Sandra tenta avançar contra Candinho. Mas os fãs de Dita se fecham ao redor dela, empurrando-a, derrubando-a no chão, imobilizando-a completamente. No alto do palanque, Dita observa a cena com emoção e alívio. Um sorriso surge em seu rosto. Ela pega o microfone e agradece, emocionada. Obrigado, pessoal. Vocês são demais. A multidão vibra. A fábrica está salva. A verdade veio à tona. E, diante de todos, os pilantras finalmente caem, enquanto Dita Ribeiro se consagra como a mais nova grande estrela do país. A confusão toma conta da frente da fábrica reformada. O barulho da multidão, os gritos, os flashes e a comoção são tão intensos que ecoam pelas ruas ao redor. Não demora para que sirenes cortem o ar. Policiais surgem rapidamente, abrindo caminho entre os curiosos e fãs que ainda tentam entender tudo o que acabou de acontecer. Ernesto, ainda atordoado, é erguido do chão com dificuldade. Sandra, desgrenhada e fora de si, tenta se desvencilhar a qualquer custo. As algemas são colocadas nos dois, selando de vez a queda do casal de pilantras. É nesse momento que a arrogância da baronesa explode em desespero absoluto. Me larguem! Ela grita esperneando. Vocês não sabem com quem estão lidando? Eu não posso ser presa. Os policiais seguem firmes, enquanto Sandra continua vociferando, a voz tomada por ódio e inveja. Você não pode alcançar o sucesso. Ela aponta na direção de Dita. Eu não vou permitir. Eu sou a baronesa. Eu sou quem merece aplausos, fortuna e prestígio, não uma caipira qualquer. Ernesto tenta acompanhá-la nos insultos, mas sua voz se perde, fraca, humilhada. Nada do que dizem surte efeito. Os gritos de arrogância e desespero são rapidamente engolidos pelo som ensurdecedor da comemoração popular. A multidão vibra, aplaude, comemora. O povo escolheu seu lado e não é o dos vilões. Dita observa a cena em silêncio por alguns segundos. Seus olhos se enchem de emoção, não de vingança. Candinho se aproxima, ainda tremendo, e envolve a esposa num abraço forte, protetor, verdadeiro. Os dois se apertam como quem finalmente pode respirar aliviado depois de tanta injustiça. Ali, naquele gesto simples, fica claro. Começa uma nova era para o casal de caipiras. Uma era sem medo, sem perseguição, sem mentiras. Lourival observa tudo a poucos passos de distância. O produtor, que tantas vezes foi visto como oportunista, agora sorri com sinceridade. Ele cruza os braços, emocionado, e admite em silêncio que não existe plano, carreira ou estratégia capaz de destruir um amor como aquele. Enquanto Sandra e Ernesto são levados pelos policiais, derrotados e desacreditados, o nome de Dita ecoa cada vez mais alto. A falsa má fama criada contra a cantora caipira se dissolve no ar, substituída por admiração, carinho e reconhecimento. E assim, entre aplausos, lágrimas e abraços,
a história vira, a vilania cai algemada. E a caipira, antes desacreditada, se consagra como heroína não só da música, mas de todos que acreditam que a verdade, cedo ou tarde, sempre vence. Ernesto tenta acompanhá-la nos insultos, mas sua voz se perde, fraca, humilhada. Nada do que dizem surte efeito. Os gritos de arrogância e desespero são rapidamente engolidos pelo som ensurdecedor da comemoração popular. A multidão vibra, aplaude, comemora. O povo escolheu seu lado e não é o dos vilões.